Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos, mais uma continuidade da nossa aula, né? Essa vai ser um pouquinho mais extensa, tá? Vamos falar aqui, vamos discorrer sobre tudo o que aconteceu no momento em que Judas traiu Jesus, né? Após a última ceia. Continuando então da onde a gente parou, né? Embora Jesus soubesse que o plano para sua morte tenha tido a origem nos conselhos dos governantes judeus, ele era também sabedor de que todos esses esquemas nefandos tinham a aprovação plena de Lúcifer, Satã e Caligástia. E ele bem sabia que esses rebeldes do reino também se comprazeriam de ver os apóstolos destruídos junto com ele. O tratamento cruel dado a Jesus pelos servos ignorantes e pelos soldados insensíveis, a conduta injusta do seu julgamento e a atitude insensível dos professos líderes religiosos não devem ser confundidos com o fato de que Jesus, submetendo-se pacientemente a todo esse sofrimento e humilhação, estivesse verdadeiramente cumprido o desejo do Pai. De fato, de verdade, era a vontade do Pai que seu filho bebesse o cálice inteiro da experiência mortal, do nascimento à morte, mas o Pai no céu não teve absolutamente nenhuma contribuição em provocar o comportamento bárbaro dos seres humanos que tão brutalmente torturaram o Mestre e tão horrivelmente acumularam indignidades sucessivas sobre a sua pessoa, a qual não opunha a menor resistência. O Pai no céu desejava que o Filho auto-outorgado terminasse sua carreira na terra naturalmente, da maneira exata que todos os mortais devem terminar a sua vida na terra e na carne. E cada detalhe desta assombrosa manifestação de ódio e dessa demonstração sem precedentes de crueldade foi obra de homens maliciosos e de mortais perversos. A vontade de Deus no céu não era essa, nem os arqui-inimigos de Jesus ditaram os acontecimentos, embora muitos deles eles tivessem feito para assegurar que os mortais impensados e perversos rejeitassem, deste modo, o Filho na sua doação de auto-outorga. Até mesmo o pai do pecado desviou o rosto de horror do martírio da crucificação. A prisão do Mestre. Quando a companhia de soldados chegou ao jardim, Judas adiantou-se à frente deles, a fim de identificar Jesus. E havia uma outra razão para Judas chegar à frente. Pensou que poderia transparecer que ele houvesse sido seguido e assim não seria acusado pelos apóstolos. Judas chegara mesmo a pensar em posar como tendo apressado-se para avisá-los da aproximação dos captores. Esse plano, contudo, foi frustrado pela saudação sombria de Jesus ao traidor. Embora o mestre haja usado de amabilidade para falar com Judas, ele saudou-o como traidor. A esperança do traidor era de que pudesse simplesmente apontar Jesus para os soldados ou simplesmente cumprimentá-lo com um beijo e logo em seguida sair de cena. Judas temia que todos os apóstolos estivessem presentes e que se voltassem contra ele, mas quando o mestre saudou-o como um traidor, ele ficou tão confuso que não fez nenhuma tentativa de fugir. Jesus empreendeu um último esforço para poupar Judas de traí-lo de fato, e assim, antes que o traidor pudesse alcançá-lo, ele andou para o lado, dirigindo ao soldado mais próximo e disse: "A quem buscais?" E o capitão respondeu: "A Jesus de Nazaré." Então Jesus adiantou-se imediatamente à frente do capitão e permaneceu calmamente ali, na posição majestática de um Deus. "Sou eu,
E muitos dessa companhia de soldados haviam ouvido Jesus ensinar no templo. Outros haviam ouvido falar sobre suas poderosas obras. E quando escutaram assim corajosamente anunciar a sua identidade, recuaram para trás subitamente. Eles haviam sido tomados de surpresa com o anúncio calmo e majestoso da sua própria identidade, e não havia, portanto, nenhuma necessidade de que Judas continuasse com seu plano de traição. Mas o traidor precisava fazer algo para justificar a sua presença junto a esses homens armados. E além disso, queria demonstrar que cumpria a sua parte na barganha da traição para com os dirigentes judeus e se fazer merecedor da grande recompensa e das honras que se acumulariam. Enquanto os guardas refaziam-se da sua primeira vacilação, Judas aproximou-se do mestre, aplicando-lhe um beijo em sua fronte e disse: "Salve, mestre instrutor." E quando Judas assim abraçou seu mestre, Jesus disse: "Amigo, não te bastava fazer isso? Tinhas ainda com um beijo trair o Filho do Homem?" Os apóstolos e os demais ficaram literalmente atônitos com o que viram. Por um momento ninguém se moveu. Então Jesus, desembaraçando-se do braço do traidor, caminhou até os soldados e perguntou: "A quem procuras?" E de novo o capitão disse: "A Jesus de Nazaré." E Jesus respondeu: "Eu já disse que sou eu. Se é a mim que procura, deixe os outros irem em paz. Estou pronto para ir contigo." Jesus permanecia lá, aguardando as ordens do capitão. Quando Malco, o guarda-costas do sumo sacerdote, andou até Jesus, preparando-se para atar suas mãos às costas, embora que o capitão romano não tivesse ordenado que Jesus devesse ser amarrado assim. Quando Pedro e seus amigos viram o mestre sendo submetido a essa indignidade, não foram mais capazes de se controlar. Pedro sacou de sua espada e com outros avançou para golpear Malco. No entanto, antes que soldados pudessem vir em defesa do serviçal, Jesus levantou a mão da proibição para Pedro e, usando de firmeza, disse: "Pedro, guarda tua espada. Aqueles que usam a espada perecerão pela espada. Não compreendes que é da vontade do Pai que eu beba deste cálice? E não sabes também que eu poderia agora mesmo comandar mais de 12 legiões de anjos e colaboradores deles, que me libertariam das mãos desses poucos homens?" Jesus dava fim assim a essa demonstração de resistência física por parte dos seus seguidores. Enquanto eles amarravam suas mãos com as cordas, Jesus disse: "Por que viestes contra mim com espadas e com bastões, como se fossem capturar um ladrão? Eu estive diariamente convosco no templo, ensinando publicamente ao povo, e vós não fizestes nenhum esforço para levar-me." Assim Jesus fora levado. A discussão na prensa de Olivas. Simão Zelote, subindo em uma mureta, fez um apelo apaixonado de lealdade pelo mestre, pedindo a todos para segui-lo e efetuar o resgate de Jesus. Todos teriam ido se não fosse o conselho de Natanael, que se levantou e chamou a atenção de todos para os ensinamentos tantas vezes repetidos de Jesus a respeito da não resistência. Ele ainda lembrou-lhes que Jesus, naquela mesma noite, havia instruído a todos no sentido de que preservassem as suas vidas para a época em que deviam sair para o mundo, proclamando as boas novas do reino celeste. O comandante dos guardas no templo, ao ver João vindo junto com eles, disse a seu assistente: "Prende este homem e amarra-o, ele é um dos seguidores de Jesus." Mas quando o capitão romano ouviu isso, ele deu ordens para que o apóstolo viesse até ele e que não fosse molestado por ninguém. Então o capitão romano disse ao capitão judeu: "Este homem não é nenhum traidor e nenhum covarde. Vi-o no jardim e ele não sacou de uma espada para resistir a nós. Ele teve a coragem de vir aqui para estar com seu mestre, e nenhum homem colocará as mãos nele." A lei romana permite que qualquer prisioneiro possa ter um amigo à barra do tribunal. E quando Judas ouviu isso, ficou tão envergonhado e humilhado
que retardou o passo e se pôs atrás do grupo, chegando ao palácio de Anás sozinho. E a essa situação se explica o fato de o porquê foi permitido a João Zebedeu permanecer perto de Jesus durante todo o seu caminho. Os judeus ficaram com medo de falar qualquer coisa a João ou molestá-lo, pois ele havia conseguido algo como o status de um conselheiro romano indicado para atuar como observador das transações da corte eclesiástica dos judeus. A posição privilegiada de João tornou-se ainda mais segura quando o capitão dos guardas disse: "Vá junto com este prisioneiro e cuida para que esses judeus não o matem sem o consentimento de Pilatos. Vigia para que eles não o assassinem e cuida para que o seu amigo seja permitido ficar junto e observar tudo o que acontece." E assim João capacitou-se para ficar junto de Jesus até o momento de sua morte na cruz, enquanto os outros apóstolos foram obrigados a ficar escondidos. Em todo o trajeto até o palácio de Anás, Jesus não abriu a boca. Do momento de sua prisão até estar diante de Anás, o filho do homem não abriu a sua boca. Pedro no pátio. Pedro seguiu os passos de Jesus quando fora reconhecido por 3 vezes como apóstolo e tendo negado as 3 vezes por quaisquer ligação com Jesus, o galo cantou. E Pedro lembrou-se das palavras de aviso faladas a ele pelo seu mestre mais cedo naquela mesma noite. Enquanto ele estava ali, de coração pesado e esmagado pelo sentimento de culpa, as portas do palácio se abriram, com os guardas levando Jesus até Caifás. Quando o mestre passou por Pedro, viu sobre a luz dos tocheiros a marca de desespero no rosto, anteriormente tão seguro de si mesmo. Pedro jamais esqueceu daquele olhar enquanto viveu. Era um olhar de piedade misturado com amor tal que nenhum homem mortal jamais completou na face do mestre. Perante o tribunal dos sinedristas, com uma ampla maioria de votos, haviam decidido sobre a morte de Jesus pelas acusações de blasfêmia e de insultar as tradições dos pais de Israel. Jesus apareceu a esse tribunal com suas mãos atadas às costas. Toda a corte encontrava-se espantada e um tanto confusa com aquele porte majestoso. A lei judaica exigia pelo menos 2 testemunhas concordassem sobre qualquer ponto antes que uma acusação pudesse ser feita a um prisioneiro. Judas não podia ser usado como testemunha contra Jesus, pois a lei judaica proibia que a testemunha fosse um traidor. Mais de 20 testemunhas falsas estavam à mão para acusar Jesus, mas seus testemunhos eram tão contraditórios e tão fraudulentos que os próprios sinedristas se envergonhavam daquela cena. Jesus permaneceu lá, olhando benignamente para esses perjuros, e em si sua compostura deixava desconcertada as testemunhas mentirosas. E durante todos esses testemunhos falsos, o mestre em nenhum momento disse uma palavra que fosse, sequer respondeu às várias acusações falsas. O ódio, o fanatismo e o exagero inescrupuloso de tal modo caracterizavam as palavras desses perjuros que os seus testemunhos desmoronavam nos seus próprios embaraços. O melhor modo para refutar essas acusações falsas foi o silêncio calmo e majestoso do mestre. Mas Caifás não podia mais suportar a visão do mestre ali, com um perfeito domínio de si e um silêncio inquebrantável. E assim ele correu até ao lado do mestre e, apontando o dedo acusador no rosto do mestre, disse: "Eu te conjuro, em nome do Deus vivo, a que nos diga se és o libertador, o Filho de Deus." E Jesus respondeu a Caifás: "Eu sou. Logo irei para o Pai, e em breve o Filho do Homem será investido com o poder e uma vez mais terá soberania sobre as hostes do céu." O sumo sacerdote, ao ouvir Jesus dizendo essas palavras, ficou excessivamente enraivecido e, rasgando sua veste externa, exclamou: "Que necessidade temos de mais testemunhas?
Vede, todos agora ouvistes a blasfêmia deste homem. Fazer. E todos responderam uníssono: ele é digno de morte, que seja crucificado. O sumo sacerdote se adiantou e esbofeteou no rosto com a própria mão. Anás ficou chocado quando viu os outros membros da corte ao passar por ele, antes de sair da sala, cuspindo no rosto de Jesus. E muitos deles, de um modo zombeteiro, estapeando no rosto com a palma de suas mãos. E assim, em desordem e confusão inauditas, essa primeira sessão do julgamento sinetrista de Jesus terminou, depois das 4:30 da manhã. 30 juízes falsos, cheios de preconceitos e cegos pelas tradições, com as suas testemunhas forjadas, têm a pretensão de julgar o justo Criador de um universo. E esses acusadores extremados ficam exacerbados com o silêncio majestoso e com a presença magnífica deste Deus homem. O seu silêncio é terrível de suportar, a sua palavra é destemidamente desafiante. Ele permanece inarredável diante das ameaças deles e não se intimida com seus ataques. O homem julga a Deus e ainda assim ele os ama e, se pudesse, os salvaria. A hora da humilhação. Em seguida, Jesus fora deixado na sala do tribunal sob a custódia dos guardas do templo, que junto aos servos se divertiam em lançar toda espécie de indignidade sobre o Filho do Homem. Zombaram dele, cuspiram nele e esbofetearam-no com crueldade, e batiam-lhe no rosto com um vergalhão e diziam: faze uma profecia, tu, libertador, sobre quem foi que te bateu. E eles continuaram sobre 1 hora inteira, insultando e maltratando esse homem da Galileia que não opunha resistência. Durante essa trágica hora de sofrimento, de provações e zombaria, João Zebedeu esperou com um terror solitário em uma sala adjacente. Logo que esses abusos começaram, Jesus indicou a João com um aceno de cabeça que ele deveria retirar-se. O mestre bem sabia que, se fosse testemunha desse horror, João teria uma explosão de raiva que resultaria em sua morte. Durante essa hora, Jesus não murmurou uma palavra sequer. Para essa alma branda, humana e sensível, não houve um momento mais amargo no cálice da sua humilhação do que essa hora terrível à mercê desses guardas e servos ignorantes e cruéis, que haviam sido estimulados a abusar dele pelo exemplo dos membros desse chamado tribunal sinedrista. O coração humano certamente não pôde conceber o estremecimento de indignação que varreu todo um vasto universo, quando as inteligências celestes puderam testemunhar o seu amado soberano sendo submetido à vontade de alguma das suas criaturas, ignorantes e desviadas, na esfera desafortunada e obscurecida pelo pecado de Urântia. Qual então é esse vestígio animal no homem que o leva a querer insultar e agredir fisicamente aquilo que não pode alcançar espiritualmente, nem conceber intelectualmente? Então, gente, essa foi a parte mais amarga e dolorida da vida terrena de Jesus. A humilhação, o sofrimento, a dor, o desespero, né? Tudo isso ocorreu. E os apóstolos ficaram perdidos, atônitos, sem saber o que fazer, né? Entre ir para o combate e obedecer Jesus, né? Esse foi o verdadeiro desenrolar, né? Essa aula foi um pouquinho mais extensa, né? Confesso que a aula mais triste de todas, né? Porque é dolorido a gente saber que isso de fato aconteceu, né? E como aconteceu. Então ficamos por aqui
E vamos continuar na próxima aula sobre o desenrolar de como tudo aconteceu. Até a próxima.